Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é o vídeo definitivo sobre tudo o que você precisa saber sobre o ETF de Bitcoin e quanto que o Bitcoin pode chegar com essa aprovação dos ETFs. Bom, para começar, o que é um ETF? ETF é a sigla de Exchange Traded Funds, ou seja, nada mais é do que um fundo negociado em bolsa de valores, nesse caso a bolsa americana, relacionado a alguma commodity ou algum índice específico. Por exemplo, a gente tem ETF do S&P 500. S&P 500 são as 500 maiores empresas do mundo. E existe um ETF que negocia esse índice, assim como existe o ETF de ouro e agora, finalmente, o ETF do Bitcoin. Mas como é que essa história começou? Ao contrário do que muita gente pensa, não começou com a BlackRock. A Grayscale já tinha um fundo negociado em bolsa, mas uma bolsa de segunda linha nos Estados Unidos, que se chamava Grayscale Bitcoin Trust. E eles pediram muito tempo atrás a conversão desse fundo deles de Bitcoin para um ETF negociado à vista nas principais bolsas dos Estados Unidos. Pedido que foi negado veementemente pela SEC, o órgão que regula as atividades financeiras nos Estados Unidos, comparável à nossa CVM aqui no Brasil. Quando a SEC negou o pedido deles de conversão do fundo para um ETF, a Grayscale foi à Justiça Americana e conseguiu ganhar essa batalha na Justiça Americana. E a SEC, obviamente, foi obrigada a reconhecer e a converter o fundo da Grayscale em um ETF de Bitcoin à vista. Foi aí que começou toda essa história de ETF de Bitcoin, com a Grayscale. Obviamente, outras gigantes do mercado, a própria BlackRock, a Fidelity, já tinham pedidos de ETF à vista na Bolsa Americana, mas vinham sendo negados o tempo todo. E o que mudou foi essa vitória na Justiça Americana. Depois que a SEC perdeu a batalha, ficou muito claro de que não havia motivo nenhum para negar mais os ETFs. E foi aí que todos eles foram aprovados no dia 10 de janeiro de 2024. E a data de 10 de janeiro é uma data muito importante para a comunidade cripto. Em 10 de janeiro de 2009, Hal Finney, o cara que conversava ali direto com Satoshi, fez esse tweet falando que ele estava rodando um nó de Bitcoin. Isso em 10 de janeiro de 2009. Então é uma data muito importante para a gente. E pensando nos ETFs em si, já que a natureza cripto é que você tem a própria custódia do seu dinheiro, not your keys, not your coins, lembra desse ditado? Não são suas chaves, não é o seu dinheiro. É interessante esses ETFs? Eu acredito que sim. Existem diversas modalidades de investimento no mundo inteiro, e se você não quer ter a preocupação e todo o trabalho de você custodiar o seu próprio dinheiro, que convenhamos, não é tão fácil assim para um iniciante, por que não usar um ETF como uma porta de entrada para esse mercado cripto? Eu só vejo pontos positivos nisso. Conheço muita gente que não quer cuidar do próprio dinheiro, cuidar dos próprios investimentos. Eles simplesmente querem terceirizar essa parte, e aí que os ETFs podem ser uma ótima opção. Além disso, a aprovação dos ETFs meio que traz à tona toda essa questão do Bitcoin e das criptomoedas em si. E isso é extremamente positivo, porque quanto mais pessoas ficarem sabendo, mais pessoas podem investir nas criptos de forma geral. E onde que pode chegar o Bitcoin com isso? O ETF mais comparável que a gente tem, digamos assim, é o do ouro, que foi aprovado em novembro de 2004, ou seja, quase 20 anos aí. Todo mundo fala que o Bitcoin é o ouro digital, então, para efeito de comparação, eu vou usar o ETF do ouro. O ouro na época era negociado perto ali dos 420, 450 dólares por onça. Uma onça equivale a 31,1 gramas, então a gente está falando de 31 gramas de ouro, ok? O valor da onça hoje do ouro é de mais ou menos 2 mil dólares, ou seja, uma variação de quase 500% no valor do ouro em si, depois da aprovação do ETF. Se o Bitcoin tiver a mesma valorização, a gente vai ver o Bitcoin aí na casa dos 200, 210 mil dólares, o que eu acho bem possível. Mas a gente está falando de ativos extremamente diferentes. O ouro é físico e é difícil você saber qual que é a quantidade de ouro que está em qual custodiante, você tem que pesar, enfim, uma série de coisas extremamente complicadas. Já o Bitcoin é um pouquinho mais fácil. A gente tem a rastreabilidade do Bitcoin, a gente consegue ver as carteiras dos custodiantes dos ETFs, por exemplo. E somado a isso, a gente tem aí os halves do Bitcoin que tornam o Bitcoin mais escasso. O ouro, pelo contrário, a gente não sabe quanto ainda existe em minas desconhecidas, mas em 2022 foram descobertas 31 milhões de toneladas de ouro na Uganda, o que quase duplica a quantidade de ouro mundialmente. E já que a gente está falando dos ETFs e das carteiras que a gente consegue rastrear, eu vou mostrar para vocês um site muito legal onde a gente consegue ver quanto de dinheiro já entrou nos ETFs.
eu tô aqui no site bitcointreasuries.net. Esse site mostra pra gente quais são os maiores detentores de Bitcoin atualmente que a gente conhece, né? As carteiras que já foram rastreadas. E é muito interessante a gente ver algumas questões aqui. Então, para começar, a gente sabe, né, a empresa do Michael Saylor, a MicroStrategy, está aqui no topo da lista com 189 mil bitcoins. A Tesla em terceiro lugar com 9 mil bitcoins, a Coinbase aqui com 9.400 bitcoins. O que é interessante, se a gente for descendo aqui, a gente consegue ver os fundos e os ETFs e o quanto de Bitcoin eles têm. Como eu contei para vocês, a Grayscale já tinha esse fundo de Bitcoin antigamente e foi agora convertido num ETF. E eles têm nada mais, nada menos do que 492 mil bitcoins, totalizando aí 21 bilhões de dólares em Bitcoin. A iShares, que é o fundo da BlackRock, aparece aqui em segundo lugar com 63 mil bitcoins e a Fidelity em terceiro com 53 mil bitcoins. As duas juntas já trouxeram para o mercado de cripto 5 bilhões de dólares em Bitcoin. E aqui você consegue ver toda a lista dos outros ETFs, inclusive o nosso aqui, a Hashdex, com quase 7 mil bitcoins custodiados. Descendo mais um pouco, só a título de curiosidade, a gente consegue ver quais governos têm mais bitcoins, e aí Estados Unidos e China estão no topo dessa lista. Então eles fizeram aqui meio que um mapa de quem tem mais bitcoins, sendo as empresas públicas, as privadas, os fundos ETFs, governos, e no DeFi a gente tem mais ou menos 158 mil bitcoins aqui. Resumindo, a gente consegue aí ter uma perspectiva de que os ETFs vão trazer bastante gente para o mercado de cripto e é provável que a gente veja o preço do Bitcoin aumentando constantemente pelos próximos anos. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta aqui para mim quanto que você acha que o Bitcoin vai chegar no final de 2024, dezembro de 2024. Deixa a sua estimativa aqui e a gente vai ver no final do ano quem acertou, beleza? Um abraço, até a próxima, valeu!